Intervalos limitados de números reais. Quando falamos nos divisores de 12, sabemos que nos estamos a referir ao conjunto 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Portanto, a condição ser divisor de 12 definiu o conjunto A. Portanto, chama-lhe A, como poderia ser B ou qualquer outra letra. Portanto, dizemos que o conjunto A está escrito em extensão. Outro exemplo. Quais os números naturais maiores do que 5 e menores do que 12? Ora, muito bem, começo por dizer que esta informação aqui, deixa-me só pôr ali a caneta, é muito importante. Eu pretendo só os números naturais que sejam maiores do que 5 e menores do que 12. Então, a extensão será o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, certo? Reparem, o 5 não entra, porquê? Porque eu só quero os números naturais maiores do que 5, portanto, não diz maiores ou iguais. Portanto, 5 não entra, assim como o 12 também não entra, porque só quero menores do que 12. Em compreensão, para representar um conjunto em compreensão, eu tenho que ver algumas situações. Primeiro, só pretendo números que são naturais, então vou escrever isso. X pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Conjunto dos números naturais. Reparem que isto aqui não é a letra N, é o conjunto dos números naturais. Depois, definir a condição. Eu quero o X, que pode ser um número qualquer natural, um conjunto de números certo, natural ou naturais, tem que ser maior do que 5 e menor do que 12. Então, vou escrever isso em matemática. Reparem como? Desta forma, através de condições. X maior do que 5 e, que vocês já sabem que é uma conjunção de condições, x menor do que 12. Esta expressão é idêntica a esta, portanto, tanto faz escrever assim como assim. Reparem, o que é que eu quero no fundo? Quero todos os números naturais compreendidos entre 5 e 12. Reparem, outra coisa, como é que eu leio isto? X maior do que 5, x maior do que 5. E x menor do que 12, x menor do que 12. Portanto, é indiferente escrever como está em cima ou aqui em baixo. Então, temos aqui o conjunto escrito em compreensão e aqui em extensão. Como é que se lê? Lê-se conjunto dos números x pertencentes a n, tais que x é maior do que 5 e menor do que 12. Portanto, no fundo, o que é que eu quero? Esta parte aqui é extremamente importante. Eu quero todos os números naturais que satisfaçam esta condição, ou seja, tem que estar entre 5 e 12 e sejam naturais. Está bem? Excluindo os extremos, o 5 e o 12, porque aqui não tenho igual. Por exemplo, se eu tivesse assim, x menor ou igual a 12, significava que o 12 já pertencia ao conjunto. Outro exemplo, quais os números inteiros maiores ou iguais a menos 2 e menores ou iguais a 2? Então lá está, o que é que eu quero agora? Quero números inteiros, então o x já vai pertencer a z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, os números são menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2. Ou, utilizando outra linguagem, posso escrever em extensão e em compreensão. Reparem, x pertence a z, portanto, conjunto dos números inteiros, tais que o x tem que ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Está bem? Desta forma ou desta, como já expliquei atrás. Portanto, ambas estão escritas, estão representadas em compreensão. Aqui, o conjunto está definido em extensão. Escreve em extensão os conjuntos. Conjunto A. Ora, muito bem. X pertence a N. A informação mais importante que eu tenho aqui. Tais que, ou tal que, x é par, portanto, x tem que ser um número natural, tem que ser par e tem que ser menor do que 10. Então, o que é que eu quero? No fundo, quero o 2, 4, 6 e 8.
portanto, o conjunto que eu quero, escrito em extensão, é o 2, 4, 6 e 8, composto por 4 elementos. Ok? Portanto, o 0 não entra, porquê? Embora o 0 seja par, o 0 não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Conjunto B, portanto, definido em compreensão. E agora eu quero em extensão, portanto, ora vamos lá ver. X pertence a N0, neste caso, naturais incluindo o 0, portanto o 0 já entra. X é múltiplo de 3 e tem que ser menor do que 13. Então, o conjunto B definido em extensão será o quê? 0, que vocês sabem que 0 é múltiplo de todos os números, 3, 6, 9 e 12. Ora, o múltiplo de 3 a seguir ao 12 é o 15, mas o 15 já não satisfaz esta condição, então não serve, porque o x, os números têm que ser inferiores a 13. Conjunto C, portanto, x pertence a z, tal que x é maior que menos 3 e x é menor ou igual a 3. Portanto, definido em extensão, conjunto C será menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Reparem, aqui o 3 entra porque eu quero todos os números pertencentes a z, portanto, todos os números inteiros, que sejam menores ou iguais a 3. Portanto, o 3 está incluído no conjunto que eu quero. Para não se enganarem, representam a reta numérica e assim é tudo muito mais fácil. Aqui tenho o menos 3, depois vem o menos 2, porque são inteiros, estamos a falar de inteiros, menos 1, 0, 1, 2, 3, ok? Então, x maior do que 3, portanto, 3 não entra, entra o menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, porque aqui tem o sinal igual, menores ou iguais. Por último, portanto, aqui, rapidamente, aqui tenho o menos 4,5 e aqui alguns tenho 2,1. Então, quais são os números inteiros que eu quero compreendidos aqui entre estes dois números? Será o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Tá? Portanto, aqui entra o quê? Entra menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ora bem, será sempre possível escrevermos em extensão todos os elementos de um conjunto? Ora, vamos ver aqui um caso. Vamos analisar aqui um caso e vocês vão ver que não. Ora, se eu dissesse assim, quais os números reais maiores do que 0 e menores do que 1? Ok? Ora, entre 0 e 1, reparem que há uma infinidade de números reais, certo? Portanto, em extensão é impossível escrever este conjunto, certo? Porque reparem, vê o 0,1, o 0,11, o 0,111, por aí fora, nunca mais sairia daqui, certo? Portanto, em definir em extensão um conjunto de números reais é impossível, porque esse conjunto é infinito, há uma infinidade de números entre 0 e 1, números reais. Portanto, de facto, existem infinitos números reais entre 0 e 1. Por exemplo, estão a ver aqui vários exemplos. Neste caso, não nos é possível enumerar todos os elementos desse conjunto em extensão. Foi então necessário encontrar uma forma de representar este subconjunto de números reais. Através de quê? Dos intervalos de números reais. Foi assim que surgiram. Então, ora, A igual x pertencente a R, tal que x é maior que 0 e menor que 1. Portanto, é a mesma coisa escrever na forma de um intervalo. Pergunto qual é a diferença entre este conjunto, assim, e em chaveta. Eu vou já explicar um bocadinho, vou já aprofundar, só quero explicar esta diferença que é extremamente importante. Aqui, vocês já conhecem, é um conjunto finito, ou seja, neste conjunto existem apenas dois elementos, que é o 0 e o 1. Aqui é um conjunto, mas este conjunto é infinito. Aqui entram todos os números reais, pertencem todos os números reais entre 0 e 1. É exclusivo. Ok? Vou já explicar ali os parênteses retos.
abertos ou fechados. Ora, antes de aprofundar, vamos só fazer aqui um pequeno exercício. Escreve a extensão os conjuntos seguintes. Ora, muito bem. Este conjunto, x pertence a z, ok? Conjunto de números inteiros, eu consigo facilmente escrever em extensão. Ora, todos os números inteiros que estão compreendidos entre 2, e o 2 entra, porque está aqui o sinal igual, e o 5. Então, o 5 também entra, porque quero todos os números inteiros menores ou iguais a 5. Então, o 5 entra, os extremos entram. 2, 3, 4 e 5. Ok? Aqui é impossível. Como é que eu defino em extensão este conjunto? É impossível, só através de intervalos de números reais. Este e este. Porquê? Porque quero todos os números reais compreendidos entre 2, inclusive, e 5, inclusive. Portanto, há uma infinidade, é um conjunto infinito, não posso representar em extensão. Assim, o mesmo acontece com este, está bem? Ok. Na representação de um conjunto sob a forma de intervalo, utilizamos parênteses retos, como já viram. Neste intervalo 0, 1, dizemos que 0 e 1 são os extremos do intervalo. Portanto, estamos a falar de intervalos limitados. Porquê é que estamos a falar de intervalos limitados? Intervalos limitados porque os extremos são números reais. Sempre que os extremos, quer o inferior, quer o superior, sejam números reais, são intervalos limitados. Obviamente que o extremo inferior tem que ser sempre inferior ao extremo superior, certo? Portanto, 0, 1. Este aqui, o número que colocamos aqui, tem que ser menor do que o da direita. Ora, muito bem, representemos sobre a forma de intervalo de números reais o conjunto. Ora, como é que eu faço? Facilmente, colocamos aqui, ora é igual, coloco, se quiserem, os extremos, sim, menos 5 e menos 3, quero todos os números reais entre menos 5 e menos 3. E agora vamos pensar nos extremos. O menos 5 pertence a este conjunto que quero? Pertence, sim senhora, porque reparem como é que eu leio isto. Quero todos os números reais maiores ou iguais a menos 5. Então, menos 5 entra. Portanto, o intervalo vai ser fechado. Bem? Aqui é a mesma coisa. O menos 3 entra, porque quero todos os números reais menores ou iguais a menos 3. Portanto, aqui também fechado. Geometricamente, representamos assim. Reparem, intervalo fechado, bola fechada, ok? O que é que quer dizer bola fechada e bola aberta? Quando o menos 5 não pertence, imaginem que aqui não tem o sinal igual. Então, aqui a bola seria aberta. O que é que significava? Eu olhava para aqui e via que este conjunto era conjunto constituído por todos os números reais entre menos 5 e menos 3, mas eu sabia que o extremo inferior, que é o menos 5, não pertencia ao conjunto. Pronto, mais exemplos. Ora, portanto, aqui vai ser de menos 1, 1 meio. Coloco os extremos, certo? Todos os números reais compreendidos ali no meio, certo? E agora vamos pensar, o menos 1 pertence ao conjunto que eu quero? Pertence, sim senhora. Está ali o sinal igual, então o intervalo é fechado. E 1 meio pertence? Não pertence, então o intervalo é aberto. Portanto, neste caso dizemos que o intervalo é fechado à esquerda, e aberto à direita. Ok? Aberto. Geometricamente, bola fechada à esquerda, bola aberta à direita. Mais uma vez, o que é que isto significa? O menos 1 pertence ao conjunto que nos deram, o 1 meio não pertence ao conjunto que nos deram. É fundamental terem atenção aos extremos de um determinado intervalo, pensar sempre se pertencem ou não a um determinado conjunto, seja ele aberto ou, portanto, pensar se é aberto ou se é fechado. Mais uma vez, neste caso vai ser o quê? Intervalo fechado de menos 3 a 10, aberto. O extremo inferior, menos 3, pertence ao conjunto, logo o intervalo é fechado.
O extremo superior não pertence ao conjunto, logo o intervalo é aberto. Qual é o intervalo de números reais que corresponde à seguinte representação geométrica? Ora, muito bem, extremo inferior menos raiz de 2, aberto, certo? Vírgula, até raiz de 2, fechado. Portanto, todos os números reais entre estes dois números que eu referi, sendo que raiz de 2 pertence ao conjunto. Lê-se sempre da esquerda para a direita, certo? Portanto, comece sempre da esquerda, a ler da esquerda para a direita. Todos os exemplos que acabamos de ver dizem-se intervalos limitados, já que os seus extremos são sempre números reais. Pronto, e aqui tem um resumo do que pode acontecer em todas as situações. Todas as situações que podem ocorrer. Para finalizar, o intervalo de extremos A e B, com A menor que B, tem amplitude B menos A. Portanto, se eu perguntar qual é a amplitude de um dado intervalo, é sempre a diferença entre o extremo superior e o extremo inferior. Portanto, a amplitude do primeiro intervalo é 1, porque 1 menos 0 é 1, e a amplitude do segundo intervalo será 5 meios menos 1. Portanto, 5 meios menos 2 sobre 2, dando os mesmos, reduzindo ao mesmo denominador, dá 3 meios. Para finalizar, aqui um exercício rápido, portanto, representar sob a forma de intervalo cada um dos seguintes conjuntos. Então, fica aqui intervalo fechado de 0 a 3. Fechado. Reparem, sinal igual, intervalo fechado. Bola, fechada. Não tem o sinal igual, intervalo aberto, bola, aberta. Então, aqui, quero todos os números reais, aberto, entre menos 1 e 5. Portanto, o menos 1 não pertence e o 5 também não pertence. Só pertencem ao intervalo, ao conjunto B, todos os números entre menos 1 e 5. Aqui, rapidamente, intervalo fechado, menos 2 até 8, aberto. Aqui, menos 4 a 4, aqui, aberto, ali, fechado. Aqui, menos 1 meio a 3 meios. Portanto, aqui, aberto, ali, fechado. Aqui, menos 1 quinto a 10 terços. Aberto, aberto, ambos abertos. Aqui, raiz de 2 a 5. Aberto, aqui, fechado. Aqui, menos 10 a 100. Fechado, aberto. Finalmente, menos 80 a 200 sobre 3. Aberto e aqui fechado.